Amém? É com muita alegria que nós estamos aqui para adorar, para ministrar o que o Senhor trouxe ao nosso coração. A palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite, o tema é o maravilhoso Espírito Santo de Deus. Eu confesso que falar do Espírito Santo, falar das obras do Espírito Santo, para mim particularmente, é algo muito maravilhoso. Porque teve muitos momentos da minha vida que eu só consegui passar, porque eu recebi o consolo sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia em João 14, do versículo 15 ao 18. João 14, do 15 ao 18. A palavra de Deus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês, para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aleluia! A igreja pode se sentar, amém? É muito maravilhoso essa passagem, porque o Senhor Ele está preparando os seus discípulos para a sua volta ao Pai. O nosso Deus é tão maravilhoso, é tão tremendo, o Senhor nos ama tanto, que o Senhor Ele deixa na sua palavra, que é a palavra de Deus, o guia para nos direcionarmos o que nós devemos fazer. Então o Senhor, Ele estava preparando os seus discípulos, e o Senhor falou com os seus discípulos: olha, eu estou indo, eu estou voltando para o Pai, está chegando a minha hora. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas o Senhor foi explicando: eu vou rogar ao Pai, para que Ele enviasse outro Consolador, outro Conselheiro. O Senhor Jesus, Ele foi o Consolador para estar ao lado dos discípulos. O Senhor Jesus foi o Consolador, o amigo que esteve ao lado dos discípulos. Mas o Senhor rogaria ao Pai que enviasse o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós. A partir do momento que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, Ele passa a habitar dentro de nós. Amém? E a palavra no capítulo 17, o Senhor fala o Espírito da verdade. O que significa o Espírito da verdade? Significa que a partir de agora, o Senhor Jesus traria o Espírito Santo, que seria a nossa bússola, que nos daria a direção para onde nós deveríamos ir. Se estamos fazendo algo certo, o Espírito Santo nos guia. Se estamos fazendo algo errado, o Espírito Santo nos chama a atenção. Opa, volta aqui, está errado, não é assim. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade. A nossa matemática comum não dá para explicar, porque na nossa matemática espiritual, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Nós temos um Deus, que são três pessoas que se manifestam de três maneiras diferentes. Nós temos o Deus Pai, que é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Nós temos o Deus Filho. O Deus Filho foi o maior presente que o Senhor deixou para nós. O Senhor veio a este mundo. Se você tem dúvida, se você é amado por alguém, você tem que lembrar do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue, por cada um de nós que estamos aqui.
Então eu digo para você, quem ama o Senhor Jesus, ama a sua palavra. Quem ama a sua palavra, ama o Senhor Jesus. Porque não tem como amar um e não gostar de buscar o outro. E será que nós estamos buscando o Senhor? Será que nós estamos buscando a palavra do Senhor? A palavra do Senhor tem se cumprido de uma forma extraordinária nos últimos tempos. E o Senhor nos disse que os dias seriam abreviados, realmente. Os dias têm sido corridos, começamos de manhã cedo, muitos aqui trabalham fora, saem para trabalhar, quando vê já está de tarde, já está na hora de voltar. Muitas têm seus afazeres domésticos, têm mais de um filho para cuidar, e o tempo tem passado muito rápido. Mas eu continuo falando para você, nós temos buscado ao Senhor. Nessa noite é algo muito importante que o Senhor quer falar conosco. Nós temos tempo de tanta coisa, irmãos, tanta coisa, e deixamos o resto para depois. Deixamos o nosso momento com Deus na hora que nós deitamos na nossa cama e começamos a orar, e isso quando conseguimos entregar o resto para o Senhor. Muitas das vezes começamos, aí vamos dormindo e apaga. E aí às vezes a gente tem o pretexto, que essa é a verdade, de falar, nossa, eu tive um dia tão corrido que não deu tempo de eu buscar o Senhor, não deu tempo de eu ler a palavra. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós temos tempo de olhar em rede social, às vezes nós temos tempo de gravar áudio no WhatsApp, às vezes nós temos tempo de gravar uma mensagem desse tamanho, escrever um texto enorme, assistir um filme, assistir um documentário, um jornal que seja, conversar com o vizinho, ligar para a família e tudo. E o Senhor continua te perguntando nessa noite, o que nós temos reservado para o Senhor? Não é verdade? Muitas das vezes nós tiramos tempo para tanta coisa, para fazer tanta coisa, e nós não tiramos tempo para investir na palavra de Deus, para investir no nosso momento com Deus. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós reclamamos demais. Reclamamos que não temos tempo, reclamamos que o dia está muito corrido, reclamamos que temos que ir na igreja, ou que não temos que ir na igreja, ou que temos que fazer a obra, ou que temos que buscar isso, aquilo outro. Tudo isso nós reclamamos e nós fazemos. Mas quando chega para fazer para Deus, para orar, para buscar, nossa Senhor, eu estou muito cansada. Uma vez eu li uma frase do pastor Spurgeon, que dizia assim, 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. E essa é a pura verdade. O povo no deserto, ele foi regredindo cada vez mais por tanto murmurar. Às vezes nós deveríamos passar mais agradecendo a Deus. Ah, mas não tenho tempo. Irmãos, você abrir os seus olhos já é para glorificar a Deus. Porque se não for da vontade de Deus, você não abre os seus olhos, você não fica de pé. Então é pela misericórdia de Deus. Quantas vezes nós declaramos o nosso amor para o Senhor, irmãos? Quantas vezes nós tiramos 1 minuto do nosso dia e dizemos obrigada, Senhor, obrigada pelo dia, obrigada porque o Senhor me sustentou, obrigada porque a minha família está bem, obrigada porque eu estou de pé, obrigada porque eu estou com saúde, obrigada porque eu estou caminhando, obrigada porque eu tenho alimento na minha casa, obrigada porque está tudo bem, porque eu estou indo na igreja, porque eu sou livre para buscar o Evangelho do Senhor. Muitos países existem irmãos que estão morrendo por amor ao Evangelho. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo por essas pessoas? Será que teríamos essa coragem de morrer pelo Evangelho? Muitos estão literalmente perdendo a sua cabeça. Muitos estão perdendo filhos. Muitos estão sendo assassinados dentro da igreja. E muitas das vezes nós temos a oportunidade
de vir à igreja e arrumamos pretextos. Não é verdade? E nós temos o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, Ele é a presença real de Deus na nossa vida. Não tem como nós chegarmos ao céu sem a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos testifica. Porque a palavra do Senhor, em Romanos 8, 26 e 27, nós vamos ler agora, Romanos 8, 26 e 27. A palavra do Senhor diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quantas vezes nós buscamos ao Senhor por bênçãos, por milagres, por curas, por manifestação. Senhor, me abençoa. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda a caminhar. Você bate o seu joelho no chão, continua pedindo ao Senhor. Mas chega um momento em que você tem que levantar. E quem continua intercedendo por você? Quem continua clamando: Senhor, tenha misericórdia dessa irmã, ajude ela, Pai, sustenta, abençoa ela, Senhor Deus, dê a ela, Senhor, se for da tua vontade. É o Espírito Santo de Deus, porque Ele intercede diante a Jesus com gemidos inexprimíveis, irmão. É clamando, o Espírito Santo, Ele geme para que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, para que o Senhor Jesus traga bênçãos em sua vida. O Senhor é tão maravilhoso que Ele nos presenteia com dons e frutos. O Espírito Santo, além dele ser um grande presente para a nossa vida, em Gálatas 5, 22, 23, nós vamos ler o quanto o Senhor está presente na nossa vida. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se você ainda não descobriu qual é o dom, qual é o fruto que o Espírito Santo está reservando para você, comece a pedir, porque você tem que ter interesse em saber o que o Espírito Santo tem para te presentear. Muitas das vezes nós falamos assim: eu acho que aquela pessoa aceitou Jesus, eu não tenho. Não, irmãos. Quando a pessoa aceita realmente o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a morar dentro dela, a mudança. Não tem dúvida, o Espírito Santo, quando começa a entrar, a morar dentro de uma pessoa, há mudança. Se você tem um temperamento muito forte e você tem um relacionamento com o Espírito Santo, então todas as vezes que o seu eu for mais impulsivo, o Espírito Santo te puxa. Todas as vezes que você pensar em falar o que vem na sua cabeça, não fala. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos ajuda. Se você ainda não sabe, a palavra de Deus diz que Ele tem prazer em nos abençoar. Então o Espírito Santo de Deus, Ele tem prazer em te dar dons, Ele tem prazer em te dar frutos, mas você tem que querer, você tem que buscar o Senhor. Senhor, me mostra, porque é muito bom, irmãos, nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, você tem um amigo, o amigo mais íntimo, porque ele mora dentro de você. Ele conhece o pior de você, e mesmo assim Ele continua te amando e insistindo em você.
O Espírito Santo de Deus, ele esteve presente no batismo de Jesus. Nós podemos ver em Mateus, não precisa colocar, em Mateus, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus, ele desceu sobre as águas, o céu se abriu e o Espírito Santo em forma de pomba repousou sobre a cabeça de Jesus e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu te falo, se o Senhor Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo de Deus para cumprir toda a sua missão, imagine nós que somos pecadores. O quanto nós temos que nos encher do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso azeite, como está sendo representado aqui. Nós somos o vaso. Então nós buscamos a presença do Espírito Santo e vamos ficando cheios, 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 até transbordar. Mas o que o Senhor encheu hoje, não tem reserva para amanhã. Você tem que continuar buscando. Não é reserva para uma semana. É reserva para aquele dia. É aquele momento que você buscou. Você hoje busca o Espírito Santo. Aí chega amanhã, nós não lemos a Bíblia. Nós não oramos. Nós não buscamos o Senhor. Nós não procuramos entrar em comunhão. Quando for domingo eu busco o Senhor de novo. Será que é isso mesmo que nós temos que fazer? O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos a não fazerem nada, a não sair, até que eles recebessem poder para cumprir o ID do Senhor. Atos 1, 4, 5. Nós vamos ver Atos 1, 4, 5. A palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Esse versículo é muito forte, porque se nós pararmos para pensar, o Senhor está avisando: não saiam, não façam nada, enquanto vocês não receberem poder do alto. Qual é este poder? É o Espírito Santo de Deus. Mas no versículo 8, nós podemos ver que o Senhor fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus, depois que ele desceu e encheu os seus discípulos no dia de Pentecostes, então eles puderam ser cheios do Espírito Santo e cumprir o ID do Senhor naquele dia. E da mesma forma, eu digo para você, o mesmo Espírito Santo do passado é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite. É o mesmo Espírito Santo que quer te encher, que quer te testificar, que quer te ajudar, que quer te fazer caminhar, que quer te encher, te dar forças para prosseguir na sua caminhada com Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar de 3 características ou qualidades que nós separamos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem várias qualidades, mas a Bíblia fala de 3 que são maravilhosas. A primeira é que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. E eu digo para você, que bom que nós temos o Espírito Santo como consolador. Porque, irmãos, existem momentos que a nossa vida vem como uma tempestade, e nós somos aquele barco que parece bater para lá e bater para cá, e nós temos a certeza que vamos afundar. E muitas das vezes é aquele momento que você não tem outra solução a não ser se ir arrastando para dentro do seu quarto. Muitas das vezes você não tem palavras, muitas das vezes você só tem choro para oferecer para o Senhor. Mas eu digo para você,
primeiro vá a Deus. Vá primeiro àquele que resolve as suas situações, os seus problemas. Porque eu te dou a certeza que mesmo chorando, arrastado, quando você vai no seu quarto e começa a orar, a buscar o Espírito Santo, irmãos, mesmo chorando, é aquele momento em que o Espírito Santo de Deus, ele desce através do Espírito Santo, ele vem para te inundar naquele quarto. E ele começa a te consolar, ele começa a te confortar, ele começa a arrancar das suas costas aquele fardo que está grande demais, e as suas lágrimas vão sendo limpas. O Espírito Santo, ele te toma no colo, e é um consolo, irmão, sobrenatural. Esse é o maravilhoso poder do Espírito Santo de Deus. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Nós precisamos estar totalmente alicerçados no Espírito Santo. A segunda característica ou qualidade que o Espírito Santo nos dá é que ele é o nosso ajudador. Eu confesso para vocês que eu dou graças a Deus que o Espírito Santo é ajudador, porque eu preciso de muita ajuda. Eu tenho mania de chegar dentro de casa e eu vou fazendo as coisas, me ajuda, Espírito Santo. John está aqui de testemunha. Eu fico, me ajuda, Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Se você às vezes me perguntar, te ajudar em quê, Sara? Eu não sei, eu preciso de ajuda. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Muitas das vezes, achamos que o Espírito Santo, ele está reservado apenas para as coisas espirituais. Apenas no meu momento de falar em línguas, apenas quando eu estou no meu quarto de joelho no chão, apenas quando eu estou dentro da igreja, apenas quando eu estou louvando, ou no momento de comunhão com o Senhor aqui na igreja. Não. O Espírito Santo de Deus, ele quer estar presente em cada detalhe da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque ele te ama. E quando nós amamos uma pessoa, nós queremos ficar ao lado, nós queremos participar, nós queremos compartilhar as coisas uma com as outras. E é assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo está te esperando para que você tenha um relacionamento com ele, para que você peça ajuda a ele. Muitas das vezes falamos, eu preciso de ajuda, eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso que o Senhor me ajude, e nós não pedimos ajuda ao Espírito Santo de Deus, porque ele está presente para nos ajudar. Muitas das vezes, existem pessoas que falam, nossa, que sorte a minha. Mas eu digo para você, quem é de Jesus não tem sorte, tem Deus. Eu vou contar para vocês um testemunho bem rápido. O Jonathan está de testemunha aqui. Um dia nós viemos na igreja e eu estava limpando, aí eu fui pegar um remédio no carro e eu tranquei o carro e entrei. Deve ter se passado umas 2 horas mais ou menos. Quando o Jonathan chegou na padaria, o Jonathan voltou e falou, aí o Jonathan olhou para mim e falou, você não sabe o que estava no carro. Aí o quê? Aí o Jones me mostrou a chave. Eu tranquei o carro com a chave do lado de fora, irmãos. Tranquei o carro com a chave do lado de fora. Ele está aqui de testemunha. A minha reação foi chorar e agradecer ao Senhor Jesus por ter guardado o meu carro. Porque o principal ia ser levar o carro. Se não fosse o carro, a pessoa ia ser premiada de levar as minhas compras, a cadeirinha do Arthur e mais um monte de coisas. Mas nos dias de hoje eu te pergunto, como? Como aconteceria? Aqui é uma rua muito movimentada, como ninguém ia ver uma chave do carro? É o Senhor Jesus quem nos ajuda. Muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, você está procurando alguma coisa, e aí às vezes, de repente vem na sua cabeça de você achar, e você não é capaz de agradecer ao Senhor Jesus, porque foi Ele quem trouxe a sua mente.
Às vezes estamos na correria, Senhor, nossa meu Deus, aonde que eu coloquei isso? Aonde que eu coloquei aquilo? E de repente, vem na sua cabeça. E aí? Será que nós temos tempo de agradecer ao Senhor? Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor. Porque, irmãos, o Espírito Santo, Ele quer nos ajudar tanto, que eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas quando acontece isso de nós perdermos, esquecermos alguma coisa, porque é normal do ser humano, e nós falamos, Senhor, me ajuda, me ajuda. Irmãos, de repente, quando está tudo na paz, porque o Espírito Santo, ele não é de confusão, ele, enquanto tudo está tumultuado, ele não fala, ele não age. Assim como o Espírito Santo esteve com Elias, passou o terremoto, passou o fogo, e o Espírito Santo não estava com ele. Mas como veio uma brisa suave, aí o Senhor estava presente. E da mesma forma, o Espírito Santo faz. Enquanto está tudo tumultuado, não adianta, porque ele não vai falar assim. Mas quando nós acalmamos nosso coração, por isso eu digo para você, quando está tudo tumultuado na sua vida, não reclame, não arrume reclamação, não arrume falação, vá diante de Deus, vá para o seu quarto, Senhor, são muitas vozes, mas eu quero ouvir a principal, eu quero ouvir o Senhor falando comigo, e eu digo para você, se você está disposto a ouvir o Espírito Santo de Deus falar, Ele vai falar com você. Amém? A Bíblia, ela nos dá vários exemplos de homens, mulheres de Deus que foram cheios do Espírito Santo. Temos vários para citar. Mas eu separei 2, que são homens que tiveram um legado tremendo aqui nessa terra. E são exemplos para nós. A primeira pessoa que eu gostaria de falar é Pedro. Nós temos um Pedro que no livro de Mateus, ele está naquela passagem em que o Senhor anda sobre as águas, e Pedro pede para ir ao encontro do Senhor. Então o Senhor fala com ele para ele ir. Quando começa a caminhar sobre as águas, o que acontece? Pedro teve medo. E quando ele teve medo, ele começa a afundar. E o Senhor fala com ele, homens de pouca fé. Porque ele duvidou. Então, ele teve medo e com isso ele afundou. E da segunda passagem que nós podemos ver, o Senhor Jesus, que é a mais conhecida, o Senhor Jesus estava indo para ser julgado na sinagoga, e no caminho as pessoas que estavam ali julgando Jesus, reconhecem Pedro como um dos seus discípulos, e falam para Pedro, você estava andando com Jesus. Eu? Não conheço esse homem não. E 3 vezes Pedro negou Jesus. Pedro teve medo. Ele foi covarde. Mas esse mesmo Pedro, depois de Atos 2, que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, foi o Pedro que teve ousadia do Espírito Santo de Deus para pregar, e na sua primeira pregação 3.000 almas foram ganhas para o Senhor, e ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi perseguido, e mesmo assim no final da sua vida, Pedro teve coragem de falar, não me crucifiquem como meu Senhor, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. É uma coragem tanto, irmãos, imagina esse tipo de morte. Esse foi o Pedro antes que teve medo, mas o Espírito Santo, ele não nos dá espírito de covardia. O Espírito Santo é que nos ajuda. O Espírito Santo é quem te dá forças para você enfrentar o seu medo. É o Espírito Santo quem te dá força e coragem para você enfrentar as adversidades da vida. E a segunda pessoa é Paulo. Paulo, eu não sei se todos sabem a história rápida de Paulo. Ele foi um perseguidor e assassino de cristãos. Paulo, ele esteve presente na morte de Estevão.
E Paulo teve prazer. Ele esteve presente, ele segurou a capa das pessoas que estavam apedrejando Estevão. E logo que Estevão foi apedrejado, ele foi ao sumo sacerdote e pediu autorização para que pudesse ir a Damasco perseguir mais cristãos, porque ele estava com sede dos cristãos. E quando eu digo cristãos, não é só homem, são homens, mulheres e crianças que ele perseguia. Mas quando o Senhor tem um chamado para a sua vida, nós que muitas das vezes teimamos com o Senhor, então damos voltas, voltas e voltas. Mas se o Senhor te quer aqui, você vai rodar, rodar, rodar e você vai chegar. Você só vai, em vez de você ir pelo atalho, você vai dando mais voltas. Mas se o Senhor te quer aqui, você fica aqui. E quando Paulo, antes era Saulo, estava a caminho de Damasco, então uma luz muito forte do céu desceu, e aí o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor Jesus a quem você persegue. Então Saulo, ele se deu conta do que ele estava fazendo. E foi tão forte, foi tão impactante o encontro dele com o Senhor Jesus, que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. E ele ficou cego de tão forte que era a luz. E muitos que estavam com ele, que não viram nada, não viram a experiência que ele teve com o Senhor Jesus, acharam que ele estava ficando doido, porque ele só delirava e falava Senhor, Senhor, e muitos deles achavam que ele estava ficando doido, até que o Senhor tocou em Ananias e mandou que ele fosse até a casa de Saulo para orar, para que ele pudesse ver, ser batizado e cheio do Espírito Santo de Deus. Então quando Ananias chegou à casa de Saulo, ele orou, Saulo voltou a enxergar, foi batizado e cheio do Espírito Santo. E ali o seu nome foi mudado para Paulo. E nós podemos ver que Paulo realmente ele sofreu pelo Evangelho. O Senhor diz que escolheu Paulo para sofrer por amor a Ele. Então nós temos que saber se estamos dispostos a pagar esse alto preço. Porque para cumprir o ID do Senhor, existe um preço para pagar. E muitas das vezes, nós queremos pagar o preço de uma forma mais branda, Se nós temos que pagar o preço para cá, mas aqui está um pouquinho melhor, nós vemos para cá. Mas eles não. Eles no passado realmente pagaram com as suas vidas por amor ao Senhor Jesus. E a terceira característica, ou qualidade, que eu gostaria de falar, é que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso conselheiro. Se você tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, então você sabe o tempo que nós estamos vivendo. Se você tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você tem estudado a palavra de Deus, então você sabe que não está faltando mais nada para se cumprir. Então você sabe que nós somos a última geração. Então você sabe que o arrebatamento está às portas e que o Senhor não tarda em voltar. E o que nós estamos fazendo para cumprir o ID do Senhor? O que nós estamos fazendo para cumprir o ID do Senhor? Isso é muito sério, irmãos. O Senhor Jesus ainda não voltou, é por nós. Porque muitas das vezes nós temos mania de falarmos do ímpio, de quem ainda não aceitou Jesus, mas não olhamos para nós. Achamos porque frequentamos a igreja, achamos porque cantamos o louvor, porque subimos aqui em cima e pregamos, porque falamos isso, fazemos aquilo, nós estamos salvos. Irmãos, ir à igreja, ser uma pessoa boazinha, gente boa, não te leva para o céu. É o seu relacionamento com Deus. Então é a mesma pergunta que eu faço. O quanto você tem tirado para ter o seu relacionamento com Deus?
O seu relacionamento com Deus, ele não tem que ser uma obrigação, mas uma prioridade na sua vida. Você tem que realmente querer. Se eu levanto 6 horas para ir para o serviço, levanto 5:30 para buscar o Senhor. Nós temos que parar de preguiça espiritual. Porque estamos nos últimos tempos, nos últimos segundos que o Senhor está voltando. E o Senhor tem alertado, tem usado os seus profetas para falar. E muitas das vezes, nossa, eu estou salvo, mas aquele irmão, Senhor, tenha misericórdia dele. Irmãos, o Senhor até hoje não voltou, é por mim, é por você, para que nós buscássemos cada vez mais a presença de Deus. Pare de se preocupar com quem está lá fora. Claro que nós temos que orar, nós temos que buscar por eles, mas orar e buscar. Entregar nas mãos do Senhor e você cuide de você. Olhe para você, busque a Deus a cada dia mais. Ah, Senhor, mas eu oro, eu leio a Bíblia. Ore mais, busque mais, santifique-se mais. Eu digo para você, irmãos, se nós soubéssemos o que ainda há de vir, nós buscaríamos muito mais a presença de Deus. Nós colocaríamos o nosso rosto muito mais no pó e buscaríamos a presença e a misericórdia de Deus. Aí você pode me falar, nossa, Sara, que pessimismo, irmãos. A palavra de Deus se cumprindo. O Senhor disse que nos últimos dias ia apertar cada vez mais, ia ser cada vez mais difícil. O problema é que tem muitos crentes que estão muito tranquilos. Nossa, agora vai ser tudo novo, começou tudo mais uma vez, acabou a pandemia, acabou isso, nós vamos agora aproveitar daqui para frente, tudo de melhor vai acontecer. Claro que o Senhor quer prosperar, o Senhor quer abençoar a sua vida, o Senhor quer te dar bens, o Senhor quer te ajudar. Não é isso o que eu estou falando aqui. Mas eu digo para você, um bom soldado, ele não baixa a sua guarda. Um bom soldado, ele se reveste a cada dia mais com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com a espada, a palavra de Deus, o escudo da fé e os sapatos da preparação do evangelho, porque nós temos uma batalha espiritual diariamente para travar. Então eu digo para você nesta noite, você tem se revestido das armaduras do Espírito Santo. Nós temos que pensar nisso, irmãos. Nós temos que nos revestir com o Espírito Santo todos os dias. Nós temos que nos encher, porque é o Espírito Santo quem testifica o homem do seu arrependimento, quem testifica o homem do seu erro. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos prosseguir. Sem o Espírito Santo, é impossível prosseguir. O Espírito Santo, ele testifica conosco. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas em casa, eu te aconselho a ler essa passagem de 2 Reis 2:2. É a passagem de Elias e Eliseu. Elias disse a Eliseu que seria arrebatado. Eu vou ser levado, então peça o que você quer. Eliseu não largou Elias, pois ele prosseguiu com Elias até o fim. Então eles estavam caminhando, então eles chegaram a Betel. E quando eles chegaram a Betel, os profetas da escola de profetas chamaram Eliseu e disse: Eliseu, você sabe que o seu senhor será tirado diante de ti? Eliseu disse: sim, calai-vos. Então ali eles estiveram em Betel e depois eles caminharam a Jericó. Quando eles chegaram a Jericó, os profetas da mesma forma chamaram Eliseu e disse: Eliseu, você sabe que o seu senhor será tirado diante de ti? Eliseu disse: sim, eu sei, calai-vos. A distância de Betel e de Jericó são 36 quilômetros. Não existia internet, não tinha como mandar mensagem, não tinha como ligar. Então eu digo para você, quem falou com eles? Quem testificou o que ia acontecer? Então eu digo para você,
Quando você se relaciona com o Espírito Santo de Deus, então eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com você: não baixe a guarda. Não baixe a guarda, não baixe a guarda, porque o sinal do Espírito Santo tem que estar em alerta dentro de você, porque o ímpio, ele não tem expectativa, ele não sabe o que vai acontecer, mas nós temos a palavra do Senhor Jesus. Então, se você tem dúvidas do que vai acontecer, se você tem dúvidas do que o Senhor tem preparado, do que ainda há de vir, eu aconselho a você a pegar a palavra de Deus e a estudar cada vez mais, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O Senhor Jesus, a cada dia mais, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos santificar. E eu digo para você: não apaguem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque se o Espírito Santo se apagar, irmãos, é muito difícil nós prosseguirmos. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos testifica, é Ele quem nos orienta em todas as situações da nossa vida. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível nós prosseguirmos. Ele é o seu melhor amigo. Guarde isso. Graças a Deus, muitos têm o marido, a esposa, a família, o pai, a mãe, filhos para estar. Isso é muito bom. Mas guarde sempre isso. O Espírito Santo de Deus é o único que pode ser o seu amigo sobrenatural. É o que pode te ligar na terra e ao céu. É Ele quem pode te ajudar. Porque quando o seu joelho se cansa e você tem que levantar, Ele continua diante de Jesus clamando por você. Ele continua diante de Jesus testificando para que o Senhor venha ao seu socorro. Então eu te digo, a cada dia mais, busque ao Senhor Jesus. Busque a sua palavra. E não baixe a guarda, irmãos. Não baixe a guarda. Porque nós estamos nos últimos segundos para a volta do Senhor. Então é o momento de nós nos enchermos do Espírito Santo. Nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque com o Espírito Santo é cada vez mais perto do Senhor que nós chegaremos. Então eu convido a você a se colocar de pé. Aleluia. Eu convido a vocês a virem aqui na frente, amém?